Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, um texto muito explorado, mas hoje eu quero fazer uma reflexão rápida. Lucas 15. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. A partir do verso 11. Nós vamos do 11 até o 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Repita comigo, volta no 12. Repita comigo. Ele repartiu por eles. Isso, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, pôr-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, você pode dizer amém? Isso. Eu separei alguns pontos que eu quero trazer à sua mente para que você possa refletir nesta noite e lhe dar um entendimento, né, de como gerenciar com mais segurança a sua vida. Lucas 15 fala da ovelha perdida, da dracma perdida, e termina com o filho perdido, o filho pródigo. Mas eu quero acompanhar esse texto que eu
li com vocês, e eu gostaria que colocasse na tela para ficar fácil, que aí fica visível. Verso de número 11. Isso. Jesus é que vai dizer, é ele que disse. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. Eu quero sustentar essa passagem com 2 outras passagens. Mateus capítulo 7, verso 13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por essa porta. E porque esta porta é a estreita e apertado é o caminho, e poucos, são os que a encontram. O segundo texto é Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Preste atenção, porque o texto começa dizendo que havia 2 filhos. E não apenas havia 2 filhos, havia 2 portas. E não 2 portas simplesmente, certo? Mas 2 senhores. O que a Bíblia está tentando nos mostrar é que não podia ter 2 filhos, 3 filhos, não podia ter 3 portas, porque não há uma terceira via, não há um terceiro caminho, não há um terceiro Senhor, não há uma terceira opção, não há uma opção que eu poderia estar isento de fazer parte de uma dessas 2 opções. Quando a Bíblia diz que há somente 2 filhos, que há 2 portas, ok? O que a Bíblia está tentando me dizer é que não existe nada além de céu ou inferno, nada além de Deus ou Satanás. Não existe nenhuma possibilidade, e ela tenta deixar clara, certo? Dizendo que apesar dos 2 serem filhos, e aqui não necessariamente ou obrigatoriamente os 2, teria que ir um para o inferno ou o outro para o céu. A Bíblia é clara em dizer que Deus, certo, tem o desejo que ninguém se perca, mas ela enfatiza isso de uma forma muito intensa, ou seja, não há nenhuma terceira opção. A Bíblia quer deixar clara, não há um morreu, acabou. Não é as coisas findam aqui e o mundo espiritual não existe. Não é isso. E ela tenta deixar isso claro, certo? Falando das 2 portas, expressando os 2 senhores e trazendo à luz os 2 filhos. Então o primeiro passo que Jesus quer mostrar é exatamente esse. Tá certo? 2 caminhos, por isso existem 2 filhos. E aqui cada um, na verdade vai representar caminhos diferentes, e isso ele nos fala no verso seguinte. Coloca por favor o verso 12. O mais moço deles. Coloca o verso 25, por favor. O seu filho mais velho. No verso 12 temos o mais novo. No verso 25 temos o mais velho. E se você observar, a postura do mais velho é totalmente diferente do mais novo. A Bíblia faz questão de falar do mais novo sendo arrojado, alguém corajoso, expansivo, alguém apto a tomar decisões. E ao mesmo tempo a Bíblia vai mostrar o mais velho, altamente conservador, alguém que se sente seguro ao lado do pai. Deus está querendo dizer que seus filhos são diferentes, e que as diferenças precisam ser respeitadas, precisam ser vistas, avaliadas. Então muitas vezes nós temos muita dificuldade de lidar com a diferença dos outros. Temos tanta dificuldade para lidar com a diferença que é muito comum taxarmos pessoas diferentes como defeituosas.
Se elas não são igual a mim, se elas não fazem a coisa como eu faço, eu brinco com isso. Só para ilustrar, vamos fazer um café? Vamos pôr um cafezinho? Vamos fazer o café. Coloca a água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó na água. Vamos voltar para o café. Vamos lá? Coloca a água para ferver, sim ou não? Coloca o açúcar na água. Tá ruim de fazer o café. Tá ruim de tomar. Certo? Deixa eu te falar. Se coloca o açúcar na água, coloca o pó no coador e passa água doce no coador com pó, o que nós fizemos? Isso. Se joga o pó na água, mistura. Joga a água com pó no coador. Depois coloca o açúcar, o que nós fizemos? Isso. Então o que aconteceu? Nós fizemos o café de forma diferente, mas tudo é isso. Mas quando alguém faz o café diferente, se nós não tivermos maturidade, ele está fazendo o café errado. Entende? Então pessoas são diferentes. Deus está nos alertando. Nós fazemos parte de um corpo, vivemos um ambiente de unidade. Então a probabilidade de um ser igual ao outro é quase zero. Então os filhos de Deus são diferentes. O mais novo tem um temperamento, um comportamento, uma maneira de ver o mundo. O outro, certo, tem outra maneira, mas os dois são filhos de... Então olha para quem está do seu lado e diz: você é filho de Deus. Esquisito, mas é. Porque nós temos por hábito, se a pessoa não é igual a nós, se ela faz de forma diferente, se ela pensa de forma diferente, você está entendendo? O modelo de oração é o meu. O lugar que eu sinto a presença de Deus, todo mundo tem que sentir. Então é só alguém não cumprir o protocolo que vai ser taxado. Então está lá o filho mais moço no verso 12 e o mais velho no verso 25. Então filhos não são iguais. Mas olha o verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E aqui nós estamos entendendo o que Jesus quer dizer, por que ele foi embora. Ele foi embora porque estava a fim de administrar os seus bens. E aqui, certo, indica que ele não sabia administrar, mas queria ter a administração. Então qual era o problema desse filho? É que ele não estava concordando com a administração do pai. Os limites que o pai estabelecia, a maneira cuja qual o pai regia dentro da casa, certo? Não lhe agradava. Então ele não está querendo só seus bens, ele quer sair debaixo de uma administração que ele considera mas ele não sabia administrar. Mas eu aprendi uma coisa, que não saber administrar não é tão ruim quanto não saber que não sabe administrar. Porque quem sabe que não sabe administrar já sabe alguma coisa. E o problema é que tem gente que não sabe que não sabe. E quando você não sabe que não sabe, você pode correr o risco de pensar Dilma Rousseff. Certo? Então ele acha que sabe. A pressão na casa do pai, por quê? Porque ele é um garoto com personalidade aguerrido, porque tem filho assim, rebeldezinho, certo? Ele quer ir, e Deus está falando, é filho dele, sim ou não? Os dois aqui são filhos dele. O pai dessa história é o próprio, e Deus está falando de seus filhos.
E ele está dizendo: eu vou embora, vou pegar minhas coisas e vou viver a minha vida. E lá vai ele viver a vida dele. No verso 3, desperdiçando tudo, vivendo dissolutamente. Lá está ele, sexo, droga e rock and roll, Woodstock. O garoto está botando para quebrar, certo? Longe da casa está vivendo do jeito que quer. Certo ou errado? Certo ou errado? Isso aí. Eu não vou dizer que está certo nem que está errado. Eu só vou dizer que cada um aprende da forma que precisa aprender. Tem gente que aprende direitinho, se você falar. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. Tem gente que não adianta, você pode falar, ele tem que ir, ele tem que apanhar, ele tem que sofrer, porque se tem uma coisa que ensina a pessoa e faz as pessoas mudar, chama-se sofrimento. Te falaram, para de comer gordura, para de comer açúcar, diminui o sal, dorme mais, se estressa menos. Você nunca aceitou. Mas um dia você estava andando assim e alguém pagou o interruptor. E você, puf, acordou lá no hospital, se deu tempo, com aqueles troços tudo coladinho assim, com aquela geleiazinha. Onde eu estou? É na porta da morte. Quase morreu. Aí descobriu que tinha uma veia entupida, enfiou uns estentes, se atirou daqui, mandou para cá. Menino, não toma mais Coca-Cola. Se vê você comendo sal, briga. Entendeu? Corre de dia, de noite, de madrugada, corre até dormindo, faz exercício. Por que mudou? Porque sofreu, é verdade. É verdade. Sua mulher reclamava contigo: meu amor, você está sem tempo, meu amor, cadê você, meu amor, fica aqui perto de mim. Você não tinha tempo. Quem apareceu? Ricardo apareceu. Ricardo tem dinheiro? Não tem. Ricardo é bonito? Não tem. O que Ricardo tem? Tempo. Ricardo é tão atencioso, ele tem tempo para tudo. Ricardo tem tempo. Ah, pastor, eu amo minha mulher. Tá certo? A senhora, seu marido falou: minha filha, pelo amor de Deus, vamos embora, minha filha, vamos lá, você está sempre offline, vamos embora, minha filha, sempre, vamos embora. A senhora: não, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou com isso, estou estressado. Quem é que apareceu? Jezabel apareceu. Jezabel não tem nem cabeça para doer, é ou não é verdade? Quanto mais indisposição, porque tem gente que só muda se sofrer. Então cada um, eu não estou nem falando que está certo ou você está errado, eu só estou falando de ambiente de transformação. Então tem gente que precisa estar exposto, sim. Lá foi ele. E no verso 14, quem é que aparece? Aquela que aparece para todo mundo, a crise. E ela veio depois que ele gastou tudo, senão não é crise. Quando ele gastou tudo, houve naquela terra. Que terra é aquela? Que terra é aquela? É a terra distante de seu pai. Entendeu? É distância dos domínios do pai. Teve uma grande, e ele começou a passar. Então a crise vem para todo mundo, não é só para você não. Você pensa que é só você que está em crise? Nós estamos aqui hoje vivendo crise diferente. Tem uns que estão sem grana, outros estão em grana, mas estão sem saúde. Outro está com a saúde danado, mas não tem grana. Outro tem saúde e grana, mas está com o casamento tudo destruído. Outro está com o casamento tão bom, tem saúde, tem grana, mas está com os filhos perdidos. Então a crise, ela vem para todo mundo, tá certo? Então ele está lá vivendo a crise. E quando a crise chegou, ele descobriu uma coisa muito legal. Verso 15. Foi na crise e chegou-se a um dos cidadãos daquela, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Quando a crise chegou,
ele vai descobrir algo muito importante. Ele também teve uma crise existencial na casa do pai. E quando ele estava na casa do pai e teve uma crise, ele foi conversar com o pai. E o pai lhe deu uma herança. Agora a crise chega para ele de novo, mas ele não está na casa do pai. Ele está num ambiente estranho. E lembra, a Bíblia diz, 2 filhos, 2 portas, 2 senhores, certo? Se o pai é o senhor da casa, o dono da manada de porcos e da pocilga é o Satanás, que não tem compromisso nenhum com eles, ou com os filhos, que para os filhos os porcos são mais valiosos. O texto indica que ele, apesar de cuidar de porcos, a ração que ele recebia como comida, como pagamento, não era suficiente sequer para saciar sua própria fome. O texto faz questão de dizer, pelo menos de insinuar, que ele não dava comida para o porco. Porque se ele desse comida para o porco, ele não precisava pedir, era só pegar. Alguém acima deles. É como se esse garoto só tivesse naquela pocilga para limpar o chiqueiro. Olha, quem está contando a história é Jesus. Na casa do pai eu tenho uma crise, eu vou no pai e eu tenho herança. Na casa do outro pai, porque também é pai. A Bíblia diz que muitos têm o diabo como pai. É assim que funciona. Uma paternidade que, na verdade, ela não é real, ela é adotiva, porque todos nós somos filhos de Deus, a não ser que se negue. Então esse é um texto, certo? Nesse momento ele vai descobrir uma realidade. E quando ele olha para a realidade do verso 15, ok? E o 16, porque coloca o 16, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas aí, o verso 17 entra em cena. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores, operários de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Os jornaleiros estão onde? Na casa do pai de quem? Dele. Olha o que ele descobriu. Levou tempo, precisou de uma viagem, precisou de perdas, precisou de dores. Mas lá ele olha e diz: quantos trabalhadores do meu pai, eu estou nessa situação, mas eu ainda tenho pai. Ele olhou para o passado. O presente dele não é bom, não. Mas agora ele consegue olhar para o passado e lembrar que ele ainda tem mesmo estando naquela situação, ele ainda tem um pai. A decisão de ir foi dele. Mas quando nós lemos o 18, põe o 18 por favor. Levantar-me-ei, irei ter com meu, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante, verso 19, já não sou digno de ser chamado teu, faz-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. O garoto não perdeu só dinheiro, ele perdeu mais. Não foi só valor monetário que ficou nessa viagem. Ele está aprendendo o valor da casa do pai. E nem sempre o valor da casa do pai se descobre na casa do pai. Às vezes o valor da casa do pai você só descobre lá fora. Às vezes você só descobre o valor de uma esposa a hora que a esposa vai embora. Você só descobre o valor do marido a hora que o marido vai embora.
Você só descobre o valor do pai quando ele está no caixão. E quando ele vai embora. E você agora. Porque ele resolvia coisas e você não precisava de resolver. Ele pensava para você não precisar de pensar muitas vezes. Ele deixava de comer, e tem muita gente que sabe que já fez isso, para colocar o melhor pedaço do frango no prato do filho. Ou muitas vezes dizer para um filho, não estou com fome, e estava, certo? Para que o filho tivesse do bom e do melhor. Nem sempre as pessoas conseguem descobrir os valores no lugar que deveria descobrir. O garoto descobriu o valor do pai lá longe, lá na casa do outro. Quando o outro mostrou para ele o que era a paternidade, ele não gostou. E quando ele não gostou, ele lembrou que aquele não era seu pai, e que ele tinha um pai. E ele disse, eu vou voltar, e vou falar com meu pai. Olha só, se você analisar direitinho, ele volta para casa se sentindo mais filho do pai que ele descobriu no caminho do que do próprio pai. Tanto é que ele diz, não precisa me tratar como filho, me trata como um dos seus empregados. Eu descobri o valor de estar na presença do meu pai. É isso que Deus está tentando nos mostrar. Muitos de nós não precisaríamos passar pelas coisas que passamos, sofrer o que sofremos. Mas se você tiver num sofrimento, não se desespere. Não se esqueça, você ainda tem um pai. E ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Pare de olhar seus erros como uma fatalidade. Seja honesto e corajoso o suficiente para colher. Eu sempre digo, essa semana Mary falou comigo, falou, Cláudio, eu gosto daquele texto seu que diz o seguinte: se você plantou um limão, vai ter que colher isso. Então conte com a misericórdia de Deus para te dar um pouquinho de açúcar nessa limonada. Mas o limão você vai ter que colher. E a misericórdia do Senhor, Ele está. E o texto agora diz assim, verso 20. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e presta atenção, o pai estava esperando ele. É isso que Jesus está dizendo, certo? O filho então diz no verso 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante, já não sou digno de ser chamado teu, isso. Eu precisei ir lá fora para saber o valor aqui de dentro. Porque tem muita gente que só sabe o valor de verdade das coisas quando perdem, infelizmente. Enquanto tem, não consegue valorizar. O filho voltou e disse, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pronto. Voltei, mas voltei numa posição que para mim a posição de servo está boa demais. Mas ele voltou para a casa do pai, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, não falou com ele. Ele não falou com ele. Ele está sem autoridade naquela casa. Até o presente momento, para os servos, ele não é mais nada. Os servos não têm autoridade para dar nada para ele. Nada. Porque nada é dos servos. Tudo é do pai. Então o pai diz aos servos, está ali, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas e sandália nos pés. Pega esse menino que saiu cheio, voltou vazio, saiu rico, voltou pobre.
Mas saiu soberbo e voltou humilde. Saiu pecador, mas voltou consciente. Então faz o seguinte: pega uma roupa nova agora e coloca nele. Pega um anel nosso, um sinete, um símbolo da nossa família, e enfia no dedo dele. Porque nem um anel que ele saiu, que dizia que era da família, ele conseguiu conservar no dedo. Ele quebrou todas as alianças e bota uma sandália no pé dele. Olhe bem, o que esse menino agora vai alcançar é a reintegração feita pela misericórdia do Pai. É a misericórdia. O pai é Deus, o outro pai, o dono dos porcos, não. Para ele o porco, aquele ali não é filho dele, certo? Não, ele não é filho dele, está trabalhando para ele, mas não é filho dele. Eu não tenho vínculo com você. Aliás, olhar para você é um grande desgosto, porque você me traz a lembrança do meu pior inimigo. Você não é meu filho, você é filho do meu inimigo. Então eu vou te tratar assim. Aqui não vai ter refresco para você. E Jesus foi bem claro: 2 filhos, não são 3. Eu não tenho como não fazer parte disso. Eu não tenho. Não existe uma terceira opção cuja qual eu, certo, possa escolher. Por isso muitas pessoas dizem que não há livre-arbítrio, porque você não tem uma terceira opção. O livre-arbítrio de fato seria: eu não quero nada, nem céu, nem inferno, nem nada. Mas não há isso. Não vou discorrer nisso, mas muitas pessoas defendem isso. Mas quando nós olhamos para cá, você não vê nada, tá certo? O pai está reintegrando ele. Coloca uma roupa, coloca um anel e coloque uma sandália. Verso 23, dá para colocar, santo? Glória a Deus. E trazei o bezerro. Isso, lembra? O que é o bezerro cevado? Quem aqui lembra do... Quer ver? 2 coisas que eu... É porque talvez a minha realidade não seja a sua. Era março e marcava o casamento para novembro. Então o que fazia? Arrumava um porco. E aquele porco, o cabrito, certo? Ele já era preparado por... Alguém vivenciou isso? Isso, porque casamento naquela época era casamento. Casamento. O que acontecia? Olha só, troço chique. A cortina da sala vinha para a varanda. Ela era esticada na janela. Lembra aquela janela? Aqueles ferros fininhos. Pelo menos na casa dos pobres. Você lembra? Aí então, pegava a mesa, colocava aquela toalha, certo? Um latão de 200 litros num canto. Lembra? Cheio de refrigerante ou cerveja, não sei qual era a sua realidade. Por cima dele aquele pó de serra fantástico. Essa garotada nova não sabe nada disso. Sabe nada, isso é que é aventura, é ou não é? E por cima do pó de serra, o que ia? Me ajuda aí. Jornal. Isso. Para conservar. Certo? O bolo. Lembra aquele bolo assim? O glacê era de 3 andares. Porque era barato o glacê. O bolo é que era caro. Então você fazia um bolo desse tamanho assim, um glacê assim. Certo? As crianças tudo correndo. E você acredita que nessa luta toda os caras ficavam casados até morrer? Lembra disso? Aquele docinho. Lembra? Tinha uns que eles ainda passavam ele numas bolinhas redondas, dura que só o cão, lembra?
Você lembra disso? Você lembra disso? Por isso que nós temos história, rapaz. Essa turma mais antiga, isso é igual Highlander, só morre se cortar a cabeça, não é verdade? Não é? E a turma hoje, não, hoje, menino, casa em castelo. Castelo! É, você entra, aquelas taças, tudo de cristal. Isso, dura uns 6 meses o casamento, sim. Uns 6 meses, depois acaba. Mas vamos voltar para o texto aqui, que eu não sei o que eu fui fazer lá no casamento, né? Mas era só para falar do cevado. É, isso aí. Olha só, o bezerro estava guardado para um momento especial. E agora o momento especial chegou. Quem chegou? O filho perdido. O pai mandou, pensa. Tá tudo bom, sim ou não? Isso, reintegração de posse. Mas o verso 25 do 15 pula. O filho mais velho, que estava no campo, certo? Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e então ele já sabia que tinha uma festa. Isso. Sem ele. Ele estava fazendo o quê? Provavelmente trabalhando, moleque trabalhador. Chapa quente. Quando ele chegou perto, aí, olha só, bota o 26. Chamando um dos, a casa de quem? A casa de quem? Então a quem ele deveria perguntar? O pai. Vai perguntar quem não deve, vai escutar o que não deve. Pegou um dos servos e perguntou o que era festinha. O servo mandou bala. Cheguei. Festa, maluco. Festa. Vou te falar aqui. Não quero botar lenha na fogueira, não. Mas duvido se acertar quem está lá dentro. Duvido. Certo? Te paga uma Coca-Cola se você acertar quem está lá dentro. Sabe quem é? Não vou falar que você não vai saber. Teu irmão. Pô, meu irmão voltou? Beleza. Não. Escuta aqui. Voltou pobre. Sujo. E falou para o seu pai todinho, não escondeu nada não. Falou que pegou as piriguetes mesmo. E que chapou o coco. Que foi para a calçada da fama. E que foi. Falou que foi. E que bebeu isso. Que Jesus bebia. E ele bebia também. E que não tem pegar. Porque se você pergunta quem não deve, você está entendendo? Vai trazer alguém para visitar a igreja. Tem dúvidas a respeito de algumas coisas. É divórcio, é vida sexual, é dinheiro. Não pergunte a qualquer pessoa. Porque senão isso pode comprometer sua caminhada. Ao invés de perguntar o dono da casa, perguntou ao criado. Pronto. Olha o que o criado falou. Ele disse: veio teu irmão. Entendeu? Contou a parada. Teu pai pegou o bezerrão, maluco, sabe? O cevadão. O bezerro de ocasiões especiais. E matou só porque o recebeu. São. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para você. Para de esperar a misericórdia dos seus irmãos. Não é em todo mundo que você encontra não, irmão. Nos irmãos você vai encontrar é pancada. É gente para tentar puxar o seu tapete. Pastor, o senhor não pode falar isso da igreja. Ou posso, eu sei. Pastor, porque ninguém
puxou seu tapete ainda, porque aqui eu só fico sentado. Sou otário. Que se ficar em pé, irmão, você sabe disso. O nego já tentou fazer isso com você. Te dar uma pernada porque você é bom, porque notou em você características que podem levar você adiante. A verdade é essa. Eu não sou otário. Eu, hein? Ah, porque o irmão que devia me amar, devia, mas não ama. O irmão que devia me proteger, devia, mas ele não só não te protege, como te bate. É, porque isso é coisa de irmão, um bate no outro. É ou não é? É assim. Pastor, o senhor está afastando as pessoas da igreja. Aí se sair da igreja vai ter que ir para o outro lá, o outro da porta larga lá, Quer ir, maluco? Quer ir? Não, né? Eu falo mesmo, dane-se. É porque os caras deveriam ou não deveriam? A gente deveria ajudar, a gente deveria, mas não, o cara está lá. E olha só, olha bem como é que o negócio funciona, verso 29, já estou acabando já. E saindo o pai. Volta no 28 aí. Volta no 28. Mas ele se indignou e falou: não entro nessa festinha. Por que ele não entrava? Porque ele não concordava com a festa. Deixa eu explicar uma coisa para você, filho de Deus. Quando Deus fizer uma festa para tu, quem quiser entrar, que entra. Quem não quiser, fica do lado de fora. Não concordo com o que Deus está fazendo na vida dele. Então, amanhã faz 2 dias. Não concordo com o que Deus está fazendo. Nossa, você não concorda com o que Deus está fazendo na minha vida? Eu estou tão preocupado com isso. A festa está rolando, sim ou não? Sim. O filho está fazendo o quê? O que voltou? Está na festa, menino. Comendo, bebendo, se divertindo. Falou que ele ficou sem filho, que eu voltei para papai. Papai é 10. Ainda me reintegrou na família. E o outro está lá: não entro, não entra. Não entra, não concordo. Ela é mais feia que eu, mas casou. Ele não sei o que, ele é mais burro que eu, mas. Porque tem gente que quando a festa. Não vai para com isso. Isso é palhaçada. Para de achar que os outros. Aproveita que o pai está te dando uma festinha e manda bala. Então, já que o filho não quer entrar, ele não quer entrar, mas ele também é. Então lá vai o pai. Verso 29. Saindo o pai. Foi lá com ele, fora da festa. Foi lá e falou. Certo? E insistia com ele: meu filho, entra. Seu irmão voltou. O que ele falou? Eis que te sirvo a tantos, sem transgredir, ou sem nunca transgredir o seu, e nunca me deste o quê? Me deu um cabrito. Volta no verso 12, por favor. Depois você volta para o 29. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me... E ele quem? Repartiu por eles. No momento em que o pai dá ao filho mais novo a herança, o mais velho também recebe. Repartiu por eles. Agora no verso 29, ele está querendo dizer: eu não tenho culpa nenhuma disso, o senhor é que é injusto. Porque
Porque ele nunca teve coragem de ir lá fora, de quebrar a cara. Porque se ele fosse lá fora e quebrasse a cara, ele ia saber o quão lá fora é perigoso. Mas sabe o que é mais interessante? O filho mais novo que voltou, se ele pudesse, nunca tinha ido lá fora. E o mais velho nunca teve coragem de ir. A vida é assim. Lia pode ter filho, Raquel é amada. Raquel quer ter filhos e Lia quer ser, porque a gente sempre está atrás daquilo que não valoriza o que tem. Ele está dizendo para o pai: eu sempre estive aqui, o Senhor nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus. Eu não sei nem se ele tem amigos. Provavelmente ele não tem nem amigos. Ninguém nunca pediu a ele: pô, pega aí um cabritinho, vamos fazer um churrasquinho aí para nós. Ele está indignado, mas também é filho, trabalhador, sempre se manteve por ali, mas nunca conseguiu ser um aventureiro. Provavelmente o filho mais novo queria ter a postura do mais velho e nunca ter ido embora e ter feito aquela dor no coração do pai. O filho mais velho sempre quis ir, mas nunca teve coragem. Porque filhos são diferentes, pessoas são diferentes. O pai vai explicar no verso 30. Ou melhor, ele ainda diz assim, ó: vindo porém este teu filho. Ele nem chama o cara de irmão. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou seus bens com as meretrizes. Por isso que eu digo que o cara que deu a informação a ele contou a história. Porque o filho que volta para a casa do pai, volta para confessar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então ele sabia. E deixa eu te dizer uma coisa: o que esse cara está falando aqui, ó, não é mentira não, é verdade. O irmão dele pegou tudo que tinha, foi lá fora e jogou tudo fora, perdeu tudo. Isso aqui é uma verdade que o irmão mais velho está falando com o mais, ou do mais novo. Gastou com meretrizes. Mas o que me deixa mais chateado, pai, não é ele ter gastado, é que o Senhor pegou o bezerro, o bezerro que, se alguém merecesse a morte desse bezerro, deveria ter sido eu. O que mais me dói não foi o que o meu irmão fez, foi o que o Senhor fez ao ver meu irmão de volta. É isso que eu não concordo. Eu não concordo dessa pessoa ter um passado tão ruim, de ter matado, de ter feito isso, de ter vivido uma vida desse jeito. Eu não concordo. É isso que ele está dizendo. O irmão voltar, até está legal, mas o irmão voltar com tanta honra, é que não está bom. É disso que ele não gosta. Não há nenhum amor nesse garoto pelo seu irmão. Ele é um egoísta que nunca saiu da casa do pai. É verdade. Ele nunca desviou. Nunca. Ele sempre estava na casa do pai. Nunca teve coragem de beber alguma coisa. Nunca teve coragem de usar uma roupa diferente. Nunca teve coragem de ir numa balada. Ele nunca fez nada de errado. Nunca. Mas nunca foi crente de verdade. Nunca foi um servo de Deus de verdade. Ele foi um amedrontado, pressionado pela religiosidade. Nunca foi capaz de assumir
Eu nunca fiz nada de errado, tá bom. Mas esqueceu um mandamento básico: amar o seu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo. Esse pai é Deus. E sabe qual é o grande desafio, irmãos? É que hoje é muito mais fácil quando você confronta alguém, ao invés da pessoa mudar de postura, ela muda de igreja, porque foi confrontada. Esse é um exemplo. O filho falou, e o pai poderia falar: meu filho, não fala assim do seu irmão. Não fala. Seu irmão não fez nada disso. Não. Olha o que o pai falou: filho, tu sempre está comigo. Sempre. Todas as minhas coisas são tuas. O cabrito era seu, certo? O que foi cevado era seu. Certo? O boi era seu, o camelo era seu, a casa é sua. É tudo seu, filho. Tudo que eu tenho todas as minhas coisas são menos uma. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A única coisa, meu filho, que você nunca conseguiu ter é um coração igual ao meu. Tudo que eu tenho é teu, mas você nunca conseguiu ter um coração como o meu. Olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, entender que elas são diferentes e que podem sofrer dificuldades no percurso, elas podem deslizar no caminho. É isso que Deus está explicando a respeito de seus filhos. E foi isso que o filho pródigo descobriu lá fora. Quando ele perdeu os bens, ele não voltou para casa para os bens. Ele voltou para casa porque estava morrendo de fome. Ele disse para o pai: eu não quero, eu descobri o valor. Não há nenhuma fala do filho mais novo em torno do mais velho. Nada. Nessa parábola Jesus não usa. O filho mais velho é que está falando. Ele nunca saiu da casa do pai, mas ele se parece muito mais com o dono dos porcos do que com o pai, que ele disse: nunca saí de perto, sempre te obedeci, nunca usei nada. É verdade. Se não usou, não usou porque não quis. Eu não sei por onde você passou, eu não sei o que você vivenciou, eu não sei. Eu sei que esse pai da história do filho pródigo, no último versículo, ele revela seu coração. E eu queria que você ficasse de pé neste momento.